Nessa aula, a gente vai estudar o Past Continuous, também chamado de Past Progressive, que em português pode ser chamado de passado contínuo ou passado progressivo. Lembrando que esses nomes aí em português são traduções dos nomes originais em inglês e não são os nomes dos tempos verbais equivalentes em português. Vamos ver então o uso. Em quais situações a gente tem que usar o past continuous? Olha lá. To describe actions in progress in a specific moment in the past. Para descrever ações em andamento num momento específico do passado. Examples. I was taking a shower when you called me this morning. Eu estava tomando banho quando você me ligou hoje de manhã. Ou seja, nesse momento específico, quando você me ligou, havia uma ação em andamento, acontecendo, que era I was taking a shower. Eu estava tomando banho. It was raining when I left. Estava chovendo quando eu fui embora. No momento exato em que eu fui embora, a outra ação que estava acontecendo era It was raining. Estava chovendo. Outro uso. To describe a past action that was interrupted by another past action. Para descrever uma ação no passado interrompida por outra ação no passado. I was doing my homework when the telephone rang. Eu estava fazendo o meu dever de casa quando o telefone tocou. E aí, eu interrompi o dever de casa e fui atender o telefone. A ação I was doing my homework foi interrompida por the telephone rang. He was cooking dinner when she arrived. Ele estava cozinhando ou fazendo, cozinhando o jantar quando ela chegou. Mais uma vez, she arrived. Ela chegou, interrompeu a ação que estava em andamento. He was cooking. Ele estava cozinhando. Mais usos. Olha lá. To describe actions that were in progress simultaneously. Para descrever ações que estavam em andamento simultaneamente. My sister was reading while my father was watching the news. Minha irmã estava lendo enquanto meu pai estava assistindo o noticiário. Tim was writing the article while they were taking pictures. Tim estava escrevendo o artigo enquanto eles estavam tirando fotos. Outro uso. To describe the setting of an event in the past. Para descrever o cenário de um evento no passado. Olha a frase. It was snowing and the wind was making a scary noise. Estava nevando e o vento estava fazendo um barulho assustador. Esse é o cenário, o ambiente. E aí depois viria uma ação, um evento qualquer, É como se fosse o começo de uma história, por exemplo, A outra frase. When I woke up, the sun was shining and the birds were singing. Quando eu acordei, o sol estava brilhando e os pássaros estavam cantando. Esse era o ambiente, o contexto, quando eu acordei nessa manhã. Mais um uso. Vamos ler. To talk about repeated actions in the past with the adverb always.
para falar de ações repetidas no passado com o advérbio always, que significa sempre em inglês. Examples: The boss was always making fun of him. O chefe estava sempre fazendo hora com a cara dele. They were always complaining about life. Eles estavam sempre reclamando da vida. Nos dois exemplos, a gente tem ações que aconteciam com frequência, repetidamente no passado. Vamos ver agora a estrutura desse tempo verbal. Como a gente viu nos exemplos que eu dei nas páginas anteriores, o past continuous é formado com o passado do verbo to be, que aqui funciona como verbo auxiliar, e o outro verbo com ing. Essa forma do verbo com ing tem nome. Ela é chamada de gerund em inglês, em português gerúndio, que são essas formas verbais com ndo no final, ensinando, assistindo, andando e por aí vai, né? Essa é a estrutura do past continuous e ela vem com os outros elementos que formam as frases. Olha lá do lado esquerdo. Subject, que significa sujeito, que pode ser qualquer um dos pronomes pessoais ou nomes próprios de pessoas ou coisas também. E, geralmente, olha o lado direito agora. Complement, um complemento. Dependendo do verbo com ing que estiver sendo usado, em azul e vermelho aí, a frase pode não ter nenhum complemento. É possível. Então, essa é uma fórmula que se aplica ao past continuous. E, juntando essas partes, a gente tem a sentença completa. Eu vou ler cada uma das frases no quadro. I was teaching English. Eu estava ensinando inglês. You were watching this video. Você estava assistindo este vídeo. He was walking in the park. Ele estava caminhando no parque. We were talking about politics. Nós estávamos conversando sobre política. You were sleeping in your rooms. Vocês estavam dormindo nos seus quartos. They were reading these books. Eles estavam lendo esses livros. Todas as frases que eu coloquei aí são afirmativas. Vamos ver então como que a gente pode fazer frases interrogativas, perguntas, e frases negativas no past continuous. Olha o exemplo, frase afirmativa. I was doing my homework. Eu estava fazendo o meu dever de casa. Aqui eu coloquei o verbo to be, de vermelho, e o outro verbo com ing em azul. Se a gente quiser transformar essa frase em uma pergunta, a forma seria: Was I doing my homework? Eu estava fazendo o meu dever de casa? Isso seria uma pessoa perguntando a si mesma se ela estava fazendo o dever de casa ou não, né? Uma situação menos frequente, mas normal e possível. Então, para fazer perguntas, a gente tem que inverter a ordem. O verbo to be vem antes do sujeito da frase, que aqui é I, eu. Para a gente fazer uma versão negativa dessa frase, temos que colocar o not depois do verbo to be
Então fica I was not doing my homework. Eu não estava fazendo meu dever de casa. Nós poderíamos também usar a forma contraída e falar I wasn't doing my homework. É a mesma coisa. Essa forma contraída wasn't é a mesma coisa que was not. A diferença é que a forma por extenso predomina na escrita e a forma contraída predomina na fala. O outro exemplo, frase afirmativa. Mike was washing the car. Mike estava lavando o carro. Lembra que Mike é a mesma coisa que he, é ele. Por isso que tem que ser a forma was do verbo to be, porque a gente fala he was. Se a gente quiser transformar essa frase em uma pergunta, a forma seria Was Mike washing the car? Mike estava lavando o carro? Para fazer perguntas, é a mesma coisa. A gente tem que inverter a ordem. O verbo to be vem antes do sujeito, que aqui é Mike. Para a gente fazer uma versão negativa dessa frase, temos que colocar o not depois do verbo to be. Então fica Mike was not washing the car. Mike não estava lavando o carro. Nós poderíamos também usar a forma contraída e falar Mike wasn't washing the car. É a mesma coisa. Essa forma contraída wasn't é igual a was not. Mais um exemplo. Frase afirmativa. Ron and Linda were selling the house. Ron e Linda estavam vendendo a casa. É importante lembrar que Ron and Linda é a mesma coisa que they. É eles. Por isso que tem que ser a forma were do verbo to be, porque a gente fala they were. Se a gente quiser transformar essa frase em uma pergunta, a forma seria Were Ron and Linda selling the house? Ron e Linda estavam vendendo a casa? Para fazer perguntas, é a mesma regra. A gente tem que inverter a ordem. O verbo to be vem antes do sujeito, que aqui é Ron and Linda. Para a gente fazer uma versão negativa dessa frase, temos que colocar o not depois do verbo to be. Então fica Ron and Linda were not selling the house. Ron e Linda não estavam vendendo a casa. Nós poderíamos também usar a forma contraída e falar Ron and Linda weren't selling the house. É a mesma coisa. Essa forma contraída weren't é igual a were not. Olha o título dessa página. Past Continuous, Short Answers. Passado contínuo, respostas curtas. Para cada uma das perguntas que eu acabei de mostrar, em cada uma das últimas 3 páginas, nós temos 2 possibilidades de respostas curtas. Nessas respostas, a gente vai usar o verbo to be, que é o verbo auxiliar do past continuous. Então, para responder a primeira pergunta, lá do alto, Was I doing my homework? Poderíamos dizer Yes, you were. Sim, você estava. Ou No, you weren't. Não, você não estava. Para responder a segunda pergunta, Was Mike washing the car? Poderíamos dizer Yes, he was. Sim, ele estava. Ou No, he wasn't. Não, ele não estava.
E para responder à última, were Ron and Linda selling the house? Poderíamos dizer yes, they were. Sim, eles estavam. Ou no, they weren't. Não, eles não estavam. Se você quiser, você pode também responder dessa forma aí, ó. Resposta completa usando todo o resto da frase com complemento e tudo, sem problemas. Isso vai depender da situação e da sua vontade. Para acrescentar o ing ao verbo, tem regras. O interessante desse quadro é que ele se aplica não só ao past continuous, mas também a qualquer outro tempo verbal ou construção que use verbos com ing no inglês. Então, ele é um quadro de aplicação geral. Temos 4 colunas. Ending, que é a terminação do verbo. Infinitive, a forma do infinitivo do verbo, que nesse quadro serve como exemplo para você ver como que a palavra termina. Rule, que é a regra para a gente adicionar o ing. E ing form, que é a forma ing do verbo, o resultado final depois de aplicada a regra. Vamos lá? Na primeira linha, a gente tem os verbos que não têm nenhuma terminação específica. Por exemplo, watch e meet, assistir e encontrar. A regra é add ing. É só adicionar o ing. Então fica watching e meeting. A segunda linha, os verbos terminados em consonant plus e, consoante mais a letra E. Por exemplo, os verbos survive e advise, sobreviver e aconselhar. A regra é remove e and add ing. Tira o E e coloca ing. O resultado é surviving, advising. A terceira regra, vowel plus consonant. Verbos que terminam em vogal mais consoante. Por exemplo, put e dig. Colocar e escavar em inglês. A regra é double the last consonant and add ing. Dobre a última consoante e adicione ing. Então fica putting e digging, com duplo T, porque o T era a última consoante de put, e duplo G, porque o G era a última consoante de dig. Então, a gente dobrou elas nos dois casos. A quarta linha, two or more syllables, vowel plus consonant. Para verbos que têm 2 ou mais sílabas e terminam em vogal mais consoante. Aqui é diferente da linha de cima, porque na linha de cima os verbos são monossílabos, né? Só tem uma sílaba. E aqui não. Exemplos: begin e refer. Começar e referir. A regra é double the last consonant if last syllable is stressed. Dobrar a última consoante se a última sílaba for tônica, se ela for a sílaba forte da palavra, e adicione ing. Então, olha a coluna infinitive. Eu sublinhei de vermelho as sílabas fortes dos dois verbos begin e refer. Nos dois casos é a última, begin e fer. Então, o resultado final é beginning, com duplo N, e referring, com duplo R.
A quinta regra: verbs ending in Y. Verbos terminados em Y. Por exemplo, pray e enjoy. Rezar, orar, né? E apreciar em inglês. A regra é add ing. É só adicionar ing. Então fica praying, enjoying. A última linha, specific cases, casos específicos, que são esses 3 verbos aí, lie, tie, die. Lie pode significar deitar ou mentir. Tie tem o sentido de amarrar e die significa morrer em inglês. A regra: nesses 3 verbos, a gente substitui o IE por Y. Então fica lying, tying, dying, escrito dessa forma aí. Ao longo dos seus estudos, essas regras vão ficando mais automáticas. Mas sempre que tiver dúvidas, volta aqui na tabela e olha para saber qual é a regra que se aplica ao caso específico. Nessa página, eu coloquei, olha lá, verbs not usually used in the past continuous. Verbos que normalmente não são usados no past continuous. Eles são chamados de non-action verbs. Eu vou ler cada um deles em vermelho aí, a tradução está embaixo. Believe, belong, consist, contain, depend, fit, forget, hate, know, like, love, mean, need, prefer, realize, remember, seem, suppose, understand, want. Para que você entenda como eles seriam usados, eu vou dar exemplos. Olha a frase. I was not understanding. É comum ver aluno brasileiro usando essa frase, porque em português a gente costuma falar eu não estava entendendo, né? Com gerúndio. Mas em inglês, o verbo understand não é muito usado no past continuous. Então, o certo é I didn't understand. Outro erro comum do brasileiro é falar frases desse tipo. He was needing some money. Porque no português o normal é a gente falar ele estava precisando de dinheiro, usando o gerúndio. Mas o need é um desses verbos aí em cima. Então o certo seria he needed some money, sem ing. As 2 frases corretas aí estão no simple past e não no past continuous. E já que eu estou falando do simple past, eu queria voltar lá na primeira página da aula, onde eu mostrei esses 2 usos aí do past continuous. Eu não sei se vocês repararam, mas esses outros verbos aí indicados com as setas vermelhas estão no simple past. Então dá para ver que, apesar de serem tempos verbais diferentes, o past continuous e o simple past aparecem juntos com muita frequência. Então, eu vou fazer uma comparação, um contraste entre os 2, porque isso ajuda muito a entender melhor o past continuous e também a relação dele com o simple past. Olha a frase. He was driving to work when he saw an accident. Ele estava dirigindo para o trabalho quando ele viu um acidente. O primeiro verbo drive está no past continuous. E o segundo verbo see
está no simple past. Olha a linha do tempo. Do seu lado direito aí, a gente tem present, porque eu estou falando agora, no presente. Do lado esquerdo, a gente tem he started driving. Ele começou a dirigir para ir para o trabalho. Essa ação de dirigir continuou até que he saw an accident. Ele viu um acidente. E aí, provavelmente, ele parou de dirigir para ajudar ou não. Pode ser que ele tenha continuado a dirigir, mas para quem está contando no presente essa história aí, né, que aconteceu no passado, é como se essa ação de ver o acidente interrompesse a ação que estava em andamento, que era a de dirigir. Outra frase. When I arrived, they were having dinner. Quando eu cheguei, eles estavam jantando. O verbo arrive está no simple past. E o verbo have está no past continuous. Linha do tempo. Eu estou falando no presente, present. E olha no passado, o começo do evento. They started to have dinner. Eles começaram a jantar. Essa ação continua e aí vem outra ação que é I arrived. Eu cheguei. Eles continuaram a jantar na minha companhia e, mais tarde, they finished their dinner. Eles terminaram o jantar deles. Esse exemplo foi só para mostrar que a ação expressada pelo past continuous tem uma duração e não é necessariamente interrompida pela ação do simple past. Agora olha esse exemplo. It was snowing heavily and it was getting dark. She turned on the lights, went downstairs and called the police. Estava nevando forte e estava ficando escuro. Ela acendeu as luzes, desceu as escadas e ligou para a polícia. Vejam que os verbos no past continuous são o ambiente, o contexto. E os verbos no simple past são os eventos que acontecem dentro desse contexto. É como se o past continuous fosse o fundo do palco, né? O cenário. E o simple past fosse as ações dos atores, por exemplo. Olha a linha do tempo dessa frase. Agora a gente tem duas ações em andamento ao mesmo tempo. E as três ações do simple past têm duração curta e acontecem na frente desse pano de fundo, né? E eu estou contando isso tudo agora, no presente. Então, esses três exemplos que eu usei com a linha do tempo, esse aqui e os dois anteriores, servem para mostrar a diferença e a relação entre past continuous e simple past, porque eles são dois tempos verbais diferentes, mas que aparecem juntos com muita frequência. Examples, mais exemplos. Olha lá. They were working quietly in the office. Eles estavam trabalhando tranquilamente no escritório. Quietly poderia ser traduzido também como silenciosamente, quietamente, né? Ou tranquilamente. Sally was walking to work when it started to rain. Sally estava caminhando para o trabalho quando começou a chover. In 1996, he was living in the United States. Em 1996, ele estava morando nos Estados Unidos. We were cooking and the children were having a great time. Nós estávamos cozinhando e as crianças estavam se divertindo muito. Aqui o verbo have não tem uma tradução literal no português porque have a great time é uma expressão do inglês
que significa se divertir muito. We were using the computer when there was a power outage. Nós estávamos usando o computador quando a luz acabou. Talvez vocês já tenham percebido, mas todas as traduções aí são uma combinação do verbo estar no pretérito imperfeito e um gerúndio em português. Então, vamos estabelecer a equivalência. Os usos do past continuous em inglês são os mesmos da combinação do verbo estar no pretérito imperfeito do indicativo mais gerúndio em português. É isso aí, um grande abraço e até a próxima aula.